Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Diana Morona. Nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao conteúdo da estatística, que vamos tratar sobre medidas de dispersão. Essa videoaula ela faz parte de um grupo de 3 videoaulas. Caso você ainda não tenha assistido a videoaula 1 e 2, recomendo assistir antes de visualizar essa videoaula. Então vem comigo e preste bem atenção. Nessa videoaula, nós vamos trabalhar as medidas de dispersão dos dados agrupados em classes. E como a gente já sabe, as medidas de dispersão é a variância, desvio padrão e o coeficiente de variação. As fórmulas dos dados agrupados em classes e dos dados agrupados não modifica quase nada. A única coisa que vocês têm que prestar atenção é no significado das variáveis. No caso, a única coisa que muda é esse xi. Quando for dados agrupados em classes, esse xi está falando sobre o ponto médio das classes. Então, presta bem atenção no exemplo que eu vou explicar agora. Aqui nós temos uma tabela, uma distribuição de frequências, que está falando da medida do diâmetro de uma peça genérica. E essa distribuição de frequência, ela está agrupada em classes, observem aqui. Aí ela nos apresentou a frequência deles. Depois dessa informação da frequência, o que vocês têm que fazer? Calcular o ponto médio. Gente, esse xi está falando do ponto médio da classe. E como que tu calcula o ponto médio da classe? Tu vai pegar o limite inferior, somar ao limite superior e dividir por 2. Depois de você calcular todo o ponto médio, você vai calcular a média. E como é que tu calcula a média? Tu vai multiplicar o ponto médio pela frequência de cada classe, somar o resultado final, que vai ser, no caso, 303/4, e dividir pelo total dessa frequência. Então, essa somatória aqui de xi vezes fi, tu vai multiplicar classe por classe e o resultado tu vai fazer uma soma. Feito isso, tu vai pegar essa média e tu vai subtrair de cada ponto médio. Observe aqui, ó, o ponto médio menos a média. O resultado dessa subtração tu vai levar ao quadrado. Tu vai fazer isso para cada classe. Feito isso, tu vai pegar este resultado aqui e tu vai multiplicar por a frequência de cada classe. Então, tu vai multiplicando esses dados aqui, certo? E vai obtendo de cada classe. Finalizando aqui, você faz a soma. Por quê? Só é o suficiente a soma da frequência e desse cálculo aqui. Porque na fórmula da variância, tu precisa dessa somatória aqui, ó. Tendo essa somatória aqui, tu substitui na fórmula, divide por a somatória do fi, que no caso é 50, tu vai obter valores aproximados de 1,1. Feito isso, tu vai calcular o desvio padrão. Como é que tu calcula o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância, certo? E por último, a gente vai calcular o coeficiente de variação, que é o quê? O desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100%, certo? Então, ele não é tão difícil, só tem que prestar atenção na hora de fazer os cálculos. Não sei se vocês observaram, eu deixei para fazer o arredondamento somente no resultado final. Isso é uma opção de quem estiver fazendo o cálculo. Então, agora é com vocês. Eu vou dar essa distribuição de frequência para vocês já montada. Vocês vão fazer todo o cálculo da média, variância, desvio padrão e o coeficiente de variação. Deixo um tempo agora para vocês fazerem esse cálculo e já daqui a pouco retornamos para a nossa videoaula. E aí, pessoal, como foi? Conseguiram fazer? Muitas dúvidas? Se ficou com muitas dúvidas, entre em contato com a professora, buscando esclarecer todas essas dúvidas. Certo, pessoal? Então, a nossa videoaula se encerra aqui. Desejo bons estudos e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!